Boa tarde, o Rede Verdade desta sexta-feira, 28 de abril, já está no ar com os seguintes destaques. Neste momento acontece a reunião com os governadores do Nordeste no Centro de Convenções aqui em João Pessoa. Evento do União Brasil filia partidos aqui na capital. Vamos, começando agora nesse dia movimentado na política aqui do estado, já ao vivo, com o repórter Jaimaci Andrade, que está direto do Centro de Convenções e vai trazer agora sobre as informações da reunião com os governadores da região Nordeste, que se encontram nesse momento reunidos para discutir temas como a reforma tributária e assuntos da região Nordeste. Jaimaci, com você. Tivemos um problema técnico aí com o Jaimaci Andrade. Daqui a pouco a gente volta ao vivo com ele, que está ao vivo no Centro de Convenções, com os governadores da região Nordeste, que se reúnem nesse momento aqui em João Pessoa para discutir a reforma tributária e também pautas em comum dos estados da região do Nordeste. Se encontram nesse momento o governador João Azevedo, parlamentares federais, ministros do governo Lula, como o Wellington Dias, do Desenvolvimento Social. Daqui a pouco, Jaimaci Andrade vai trazer essas informações ao vivo, mas enquanto ele se prepara para entrar ao vivo conosco, vamos trazer aqui outra informação, porque hoje é um dia movimentado aqui na política da Paraíba. O União Brasil também se reúne aqui na Paraíba para discutir as eleições já de 2024. O partido que renovou o seu diretório estadual aqui na Paraíba e filiou 5 prefeitos em um evento na Assembleia Legislativa do Estado. Nossa reportagem acompanhou. Veja agora os detalhes. União Brasil renovou o diretório regional, tendo como presidente o atual senador Efraim Filho. Agora ele se consolida como o segundo maior partido no estado da Paraíba. Hoje foi a filiação de 5 prefeitos. União Brasil agora parte para fazer, não só em João Pessoa, mas nos demais municípios, uma consolidação visando as eleições do próximo ano. A União Brasil terá um papel muito importante nessa nova quadra nacional, naquilo que está a ser construído pelo novo governo, nas expectativas não apenas, mas em uma realidade de correção e de avanço. O União Brasil tem, tanto na Câmara como no Senado, e particularmente no Senado posso eu falar porque estou lá no dia a dia, haverá de ser importantíssimo para que o governo possa dar vazão às demandas, nas discussões que estão já acontecendo e outras que estão por vir. Então a minha presença é a de retribuir a lembrança generosa pelo convite feito, cumprimentar a todos os novos dirigentes e saudar a legenda por inteiro. A gente fica feliz em ter participado ativamente de uma caminhada do senador Efraim, que honra o nosso estado, um jovem, uma voz da Paraíba que cumpre um papel importante. A eleição de Efraim mostra o tamanho da oposição na Paraíba e a gente tem esse espírito de parceria, gosta de estar ao lado dele, do União Brasil, para poder trazer uma soma e dar também a nossa contribuição nesse processo político. É um momento importante para a União Brasil, primeiro passo de planejamento, de organização, visando as eleições municipais de 24. Saímos fortes das urnas em 22, com um senador eleito, um deputado federal, 3 estaduais, e sairemos ainda maiores, com certeza, em 2024. A União Brasil, sob o comando do senador Efraim Filho, do vice-presidente, prefeito Vitor Hugo, temos certeza que temos muito a contribuir com a Paraíba e esse é o primeiro passo e aqui o plenário cheio mostra a nossa força, o nosso tamanho. Momento de mostrar à Paraíba que a União Brasil é um partido grande e que a política do Estado passa pela União Brasil, né? Como nosso senador disse, nosso líder maior, nós estamos em fase de construção, né? A União Brasil merece respeito e nós vamos decidir, sem dúvida nenhuma, o cenário de 2024 e 2026 no estado da Paraíba. Tá aí, portanto, esse foi o evento do União Brasil, que aconteceu hoje aqui em João Pessoa, para a filiação de 5 prefeitos, um pontapé já para a discussão eleitoral do próximo ano. Daqui a pouco
a gente volta trazendo mais informações sobre a convenção do União Brasil e também acerca da reunião com governadores da região Nordeste que acontece aqui em João Pessoa. Até já. Voltamos com o seu Rede Verdade e neste momento vamos direto para o Centro de Convenções, onde acontece a reunião do consórcio de governadores. Nesse momento, quem fala ao vivo é o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que discute aqui em João Pessoa a reforma tributária. Desse tipo de problemas e que a gente acabe definitivamente com as guerras fiscais. Aqui, presidente. Daniel Lustrosa, TV Tambor, afiliado do SBT. Eu queria saber qual o tamanho do apoio que a reforma tributária tem hoje no Congresso Nacional, visto que essa pauta já foi discutida, muito debatida, até por Aguinaldo Ribeiro anteriormente. Qual a viabilidade de se aprovar ainda nesse primeiro semestre? Nós estamos muito otimistas, né? Eu dizia ali no início da minha fala que todo mundo apoia, mas todo mundo tem a sua. Então a dificuldade é de você fazer a junção do interesse nacional, federativo e dos setores. Né? E isso está aqui com muita maestria, a delegação total que a Câmara dos Deputados deu a esse grupo de trabalho, como mais uma vez eu tenho coordenado pelo Reginaldo sobre a relatoria e o trabalho de todos os outros, a relatoria do deputado Aguinaldo Ribeiro, para justamente sair costurando, e eventos como esse é que facilitam que a gente tenha, quando pautar, a dimensão do apoio. Você não tem como dimensionar votos e apoio, nem o tamanho dessa discussão na casa até que o assunto esteja posto na pauta. Até lá a gente tem que ir construindo e botando cada vez mais. Lembre-se que esse é um tema de 308 votos de quórum mínimo. Por fim, Plínio Almeida, da TV Campo Branco, já agradecendo ao presidente Arthur Lira. Boa tarde a todos. O que também sabemos de bastidores é que existe um esforço, principalmente pelos governadores do Nordeste, para que seja aprovado esse fundo de investimentos do BNDES, que isso fortaleceria, inclusive, as negociações frente a essa reforma tributária. Então, isso é debatido nesses moldes e essa reforma, ela pode, de alguma maneira, para passar, ser fatiada. Eu penso assim, começando de trás para frente, que não. A discussão ela tem sido feita setorizada, tem sido feita federativa, com os governadores, com os prefeitos de capital de grandes cidades, com os diversos segmentos, como da saúde, da educação, da indústria, do comércio, do agro. As discussões elas são fatiadas, a votação ela tem que ser única. Ela é uma PEC, você não tem como discutir isso. Você pode fazer uma reforma mais ampla e uma reforma menos ampla. Você pode fazer uma reforma mais dura, com prazo de transição maior, uma reforma mais leve possível, com prazo de transição menor, mas a votação será única. Com relação ao Fundo de Desenvolvimento Regional, isso sim é uma pauta importante dos governadores, principalmente para aqueles setores que foram incentivados, para que não haja rompimento de contratos e para que, como disse o nosso governador do Piauí, o fomento para futuros investimentos possa ser previsto, pelo menos enquanto durar o fundo. Ok? Gente, por favor, eu queria agradecer a todos, mas eu tenho um evento em Maceió às 14 horas e já estou de sobremaneira atrasado. Muito obrigado. Então, agradecer mais uma vez ao presidente Arthur Lira por atender os colegas da imprensa. Palavra do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que discutiu hoje pela manhã aqui no Centro de Convenções da capital a reforma tributária com governadores da região, secretários de Estado, parlamentares da Paraíba, como o deputado federal Aguinaldo Ribeiro, que é o relator da reforma tributária na Câmara dos Deputados. Essa discussão, essa reunião com governadores aqui do Nordeste segue acontecendo. Agora os governadores vão se reunir numa segunda etapa dessa reunião para debater temas inerentes à região Nordeste com representantes do governo federal, a exemplo do ministro Wellington Dias, do Desenvolvimento Social. E a gente segue acompanhando essa reunião do Consórcio Nordeste aqui no Centro de Convenções da capital e em nossos estúdios, como eu já anunciei, para falar também de um outro evento político que aconteceu hoje de manhã aqui em João Pessoa, a convenção do União Brasil. O senador Efraim Filho já se encontra conosco aqui nos estúdios. Senador, muito boa tarde, obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite. Obrigado a você, Felipe, pelo convite. Saudação
aí a todos os amigos do nosso Arapuã Verdade. Para a gente é uma grande alegria, né, no Rede Verdade estar aqui com vocês. Dia movimentado em João Pessoa, estava acompanhando um pouco aí à distância o movimento lá no Centro de Convenções e a vinda do presidente da Câmara, Arthur Lira, que até ano passado era o meu presidente, né? Eu cumprimentei por telefone, fazendo a saudação da chegada dele à Paraíba, todos os governadores presentes, e o tema da reforma tributária, Felipe, que aí me permite, é um tema que nós temos inserido, né, nós estamos inseridos dentro dessa discussão da agenda econômica do Brasil. É importante fazer esse país voltar a crescer, reencontrar o rumo do desenvolvimento, recuperar empregos perdidos, e a gente espera que a comissão possa apresentar logo o relatório, o deputado Aguinaldo Ribeiro, para que a gente possa discutir em termos de proposta como aperfeiçoá-la e, se possível, aprovar e trazer essa grande conquista ao país. Os empreendedores, quem produz, querem a reforma política que o Brasil precisa, querem a reforma tributária que o Brasil precisa. Agora, a reforma tributária não pode ser feita para resolver a vida de governo. Reforma tributária tem que ser feita para resolver a vida de quem produz. O senhor acredita, portanto, senador, que essa reforma tributária que está sendo elaborada pelo paraibano Aguinaldo Ribeiro é uma reforma para melhorar ou para facilitar a vida do governo, é isso? Não, eu estou dizendo que dentro do texto, a gente não tem texto ainda. A reforma que tem de passar, a reforma que o Brasil espera, é uma reforma para ajudar a vida de quem paga o imposto, que hoje já está pagando muito. A gente tem que fazer uma reforma tributária para isso, não para melhorar a vida de quem arrecada o imposto, que são os governos. Então eu votarei sim a favor de um texto que melhore a vida de quem produz, de quem empreende, de simplifique, desburocratize e valorize quem produz no Brasil, especialmente na nossa querida Paraíba. Senador, já trouxemos aqui no início do programa o resumo da Convenção do União Brasil, que filiou hoje 5 prefeitos num evento na Assembleia Legislativa da Paraíba. Qual o balanço que o senhor faz desse momento do União Brasil aqui na Paraíba e especificamente desse evento de hoje? Um balanço extremamente positivo, meu caro Felipe. Tem ali um alto astral, uma alegria, né? Um clima ali de confraternização. Foi a oportunidade de rever muitos amigos que estiveram nessa caminhada conosco, caminhada desafiadora, que foi rumo ao Senado, onde com muita humildade, pé na estrada, manga arregaçada, suor no rosto, a gente conseguiu ser eleito o senador mais jovem da história da Paraíba. E quando a Paraíba, entre tantas autoridades que estavam disputando o mandato de senador, elegeu um senador jovem, trabalhador e ficha limpa, isso traz uma grande responsabilidade sobre meus ombros. Fazer um mandato inovador, audacioso, ousado, buscar recursos, ações, investimentos. Já chegamos lá com força, sendo líder da 3ª maior bancada. Ou seja, temos sido a voz da Paraíba no debate dos grandes temas do Brasil. 2 projetos nossos foram aprovados essa semana, isso é raro. Um na Câmara dos Deputados, outro no Senado Federal, mostrando que a Paraíba tem lá ocupado espaço na página da política e não na página da polícia, como infelizmente em alguns momentos do passado aconteceu. Claro, a gente vai entrar assim na pauta administrativa e também fazer um balanço do seu mandato, mas ainda em relação à política, sobre esse evento que aconteceu hoje, o prefeito Bruno Cunha Lima participou dessa convenção. Havia expectativa de que ele pudesse se filiar à União Brasil, isso não acabou acontecendo, mas a presença dele já é simbólica. O senhor espera ter Bruno Cunha Lima no União Brasil? Já há um prazo para que isso aconteça? Felipe, as conversas internas, elas acontecem numa velocidade muito forte. Eu estou muito satisfeito com o diálogo que temos tratado com Bruno Cunha Lima. Logicamente, uma filiação do tamanho da de Bruno, da cidade de Campina Grande, a 2ª maior do estado, merece um evento exclusivo lá mesmo em Campina Grande, enchendo aquele Parque do Povo, né, trazendo o tamanho que a rainha da Borborema merece. Então, acho que no timing da política, as coisas estão caminhando muito bem. A gente espera receber Bruno nos quadros de União Brasil. Isso dará a ele um sentimento de segurança, tranquilidade. União Brasil pode ser o porto seguro que Bruno precisa para focar na gestão municipal, né, nos seus projetos, a chegada aí de recursos e investimentos importantes para Campina Grande. Dá a ele a tranquilidade para a articulação política, sem medo de levar uma rasteira, de poder ter uma puxada de tapete, como aconteceu, por exemplo, com Romero, à época no PSD. Então, acho que a União Brasil tem tudo para, de portas abertas, receber a chegada de Bruno Cunha Lima, como recebemos hoje 5 novos prefeitos
Boa Vista, Remígio, Santa Inês, Triunfo, Barra de Santana. Tivemos hoje, né, a eleição ainda de Vitor Hugo, prefeito de Cabedelo, como vice-presidente estadual, o Damião Feliciano, deputado federal, como secretário-geral do partido. O União Brasil hoje termina o dia em festa, como o segundo maior partido em número de prefeitos eleitos. Chegamos aos 30 prefeitos, que mostra que para 2024 não estamos para ser meros coadjuvantes, mas para ser protagonista das eleições municipais na Paraíba. Essa filiação de Bruno acontece ainda nesse primeiro semestre, a União Brasil? Não sei, quem sabe no São João seria uma boa, né? Mas é mera cogitação, é mera brincadeira. No timing, agora é de Bruno. Bruno levou a ficha do União Brasil abonada, né, por mim, pelo presidente. Cabe a ele agora assinar e devolver, mas esse timing pertence a Bruno e será dele. Em Campina Grande, me parece que, portanto, já há uma definição. O União Brasil deve ter um candidato, que é Bruno Cunha Lima. E em João Pessoa? João Pessoa, nós conquistamos a independência nas urnas. Por um fato muito pitoresco, em João Pessoa, nenhum dos grandes nomes que estão para disputar a eleição nos apoiaram para o Senado. Isso é coisa da política, tiveram outras opções. Mas Cícero Lucena, Rui Carneiro, Nilvan Ferreira, Pastor Sérgio, Luciano Cartacho, Bruno, Gilberto, Valber Virgulino, esses nomes tiveram outras opções para senador. Então isso nos dá também, nesse momento, um sentimento de independência, de poder aguardar esse cenário e esse tabuleiro político. E o União Brasil aqui poderá ter até mesmo uma candidatura própria, com um quadro do partido ou alguma filiação desses nomes que venha para a União Brasil, ou então optarmos por um cenário de aliança. João Pessoa, o quadro está aberto, com independência, para que a gente possa escolher o melhor rumo. É um partido que tem o terceiro maior tempo de televisão, tem estrutura partidária, tem bons quadros e pode ser essencial na decisão, né, de uma eleição tão apertada como promete ser essa de João Pessoa. Me parece que isso é novidade, a tese de candidatura própria, pelo menos eu não tinha ouvido ainda o senhor com essa afirmação. Eu não posso chegar aqui sem trazer uma exclusiva, né, sem trazer uma pimentinha para você, né, Felipe? Excelente, mas traga-me então, portanto, mais informações. Quais são as opções do partido para uma candidatura própria aqui na capital? Eu falei ainda em aberto em termos de estratégia, não estamos tratando nomes ainda. Em termos de estratégia, pode ter algum quadro próprio ou pode ter alguma filiação de um nome que esteja fora do partido, até como pré-candidato, e que possa vir à União Brasil para disputar as eleições. São hipóteses que estão em aberto, né, para ter candidatura própria ou fazer aliança com algum desses nomes. Tudo a seu tempo, calma, prudência, né? Eu acho que o União Brasil demonstrou em 2022 que, como poucos, sabe trabalhar com articulação, estratégia, inteligência política para tomar as melhores decisões e conquistar vitórias até mesmo surpreendentes nas urnas, como foi a de senador em 2022. Essa articulação aqui em João Pessoa está ligada também ao que acontece em Cabedelo, onde o seu irmão, o deputado estadual Jorge Moraes, é cotado para disputar e representar o prefeito da cidade, Vitor Hugo, como candidato? Felipe, os diálogos têm acontecido. Claro que essa relação de ter Mercinho, né, deputado federal, vice-prefeito de Cabedelo, né, e, portanto, filho de Cícero Lucena, prefeito de João Pessoa, acaba criando, sim, uma certa simbiose entre esses diálogos. Mas não quer dizer que necessariamente precisem caminhar juntos, tanto da nossa parte, quanto da parte de Vitor, quanto da parte de Cícero. Esses diálogos, eles podem acontecer e as decisões ficarão por diante. Agora, conversar na política é sempre bem-vindo. As articulações são permanentes, os diálogos fluem. Hoje lá, por exemplo, Felipe, é bom registrar isso aqui, estava presente lá o presidente da Câmara, André Coutinho, né, tirando foto junto com o George, junto com o Vitor Hugo. O clima em Cabedelo reina a paz, né? Messinho, André Coutinho, presidente da Câmara, e o deputado estadual George Moraes, que são os nomes cotados, se entendem e sabem que cabe a Vitor Hugo a condução do processo. Eu disse isso de público hoje lá. Nas mãos de Vitor está a condução do processo. O palanque de Vitor em Cabedelo será o meu. Caberá à cidade de Cabedelo escolher o melhor nome. George já foi secretário de Mobilidade Urbana, reside em Cabedelo, né, mora lá na cidade de Cabedelo. Então, eu acho que é também um nome para ser testado. Mas ele e André estavam lá juntos hoje, reine a paz em Cabedelo, e vamos construir juntos essa sucessão numa das cidades mais formadoras de opinião e influentes da Paraíba, que é Cabedelo. O senhor tem equilibrado aí as agendas entre
o mandato em Brasília de senador e também as articulações políticas. Qual o balanço que o senhor tem feito desse início de mandato no Senado, que parece que já tem a aprovação de um projeto? Tem sim, Felipe. Eu acho que a gente chega no Senado, eu acho que com um pouco desse vigor diferenciado do que estava se acostumado a ver isso. Inclusive em Brasília tem chamado a atenção. Né? Até brinco, eu disse, Efraim chegou com o ritmo de Câmara dos Deputados, porque na Câmara dos Deputados você convive ali com 513. Então é mais intenso o ritmo das articulações, das agendas. Então a gente já chegou lá, já fomos convidados para liderar a terceira maior bancada, da terceira maior bancada, que é a do União Brasil. Estamos liderando o maior bloco do Senado, que é o bloco Democracia. Caberá, por exemplo, a nós a indicação do maior número de membros da CPMI, serão 6. Então, eu acredito que nós temos ocupado esse espaço em Brasília, com responsabilidade, sendo a voz da Paraíba no debate dos grandes temas do Brasil. Eu falei isso na minha eleição para conquistar a confiança do paraibano. Eu disse que a Paraíba não poderia depender de uma liminar na justiça para ter um senador ficha limpa em Brasília. Conseguimos essa vitória no voto, na urna, e agora cabe a mim retribuir esse carinho e essa confiança com muito trabalho. Agora, sem esquecer da base. Continuo com o pé na estrada, continuo andando, sem me distanciar da minha querida Paraíba, estando aqui presente. Eu quero e trago no coração o desejo de entregar o melhor mandato de senador que a Paraíba já viu. O senhor, inclusive, já antecipou o próximo assunto, que é a CPMI, do dia 8 de janeiro. O senhor vai indicar 6 integrantes aí como líder do Bloco Democracia no Senado. Já dá para adiantar aqui algum nome? Por exemplo, Sérgio Moro vai ser indicado pelo União Brasil, pelo senhor, para compor esse bloco. O senhor, Efraim Filho, pode compor também essa CPI? Como estão aí essas articulações? Adiante para a gente, pelo menos, alguns nomes. Felipe, não está descartado nenhuma hipótese, tá certo? A gente vai reunir ainda a bancada do União para definir os nomes do União. São 2 titulares, 2 suplentes. Então, dentro desses 4 nomes aí, ainda tem algumas definições a serem realizadas. O MDB indica outros 2 titulares, que eu posso adiantar, por exemplo, o Podemos, que faz parte do nosso bloco, já indicou o seu nome. Então, o nome titular é o senador Marcos Duval, tá certo, que irá fazer como titular, compor a CPMI, e o suplente é o senador Stevenson, que é aqui do lado do vizinho Rio Grande do Norte. Os outros partidos ainda estão fazendo as suas definições. Acho que até terça-feira, né, antes da instalação, teremos esse cenário todo definido. E o líder do bloco tem que respeitar essas indicações do partido. Pela sua leitura, a princípio, o bloco deve indicar mais nomes ligados ao governo ou à oposição? Olha, pelo perfil de partidos como o PDT e o MDB, que estão na base do governo, é natural que tenha alguns nomes mais ligados à base. Agora, o União Brasil, né, e o Podemos, que tem uma postura de independência, podem trazer nomes ali equilibrados. Às vezes um representante que possa estar junto à base e outros também que representem o sentimento da oposição na CPMI, porque eu acho que é isso que a gente tem que buscar, independência. O que a CPMI pode oferecer à sociedade brasileira é a verdade real dos fatos. Nós temos 2 narrativas postas. A narrativa do governo, dizendo que 8 de janeiro foram cenas de atos golpistas. E você tem a narrativa da oposição, dizendo que ali estavam gente infiltrada para promover depredação de patrimônio público e reverberar de forma negativa sobre a oposição. Quem vai dizer o que aconteceu? Uma investigação profunda que a gente espera que a CPMI se debruce sobre isso. Para finalizar esse assunto, quem deve ocupar os espaços, por exemplo, da presidência e da relatoria da CPMI na sua avaliação? Olha, as conversas de bastidores em Brasília demonstram que o presidente da Câmara, Arthur Lira, tem articulado para poder ficar com a presidência da comissão. Portanto, caberia ao Senado a relatoria. Eu acho que esse é, hoje ainda de forma um pouco premeditada, né, sem definição, mas do meu feeling, de quem conhece aquela casa, o cenário que se percebe. Presidência ficando com a Câmara dos Deputados e a relatoria com o Senado Federal. Uma outra CPI vai funcionar no Congresso Nacional, que é a CPI do MST. Inclusive, uma publicação sua nas redes sociais repudiando invasões de terra repercutiu muito. De que forma o senhor vê a instalação também dessa CPI e sobre as invasões? Qual a sua leitura?
Nessa aí eu estaria dentro, sem dúvida nenhuma, só que ela é da Câmara dos Deputados, ela é exclusiva, não é do Congresso, não é mista. Mas eu me pronunciei publicamente, eu acho que esse tipo de manifestação, como as invasões do MST em propriedades privadas, é arcaico, é obsoleto, a sociedade já não aceita mais, é o caos prevalecendo sobre a lei e a ordem. Eu acho que a mensagem que a gente tem que transmitir para o Brasil é diferente, é de valorizar quem produz, seja grande, médio, pequeno ou agricultor familiar, o produtor, o setor produtivo deve ser priorizado. Então eu vou defender sempre, tá certo, a lei e a ordem, o produtor, o agro, tá certo, é o motor da economia do Brasil, ajudou nesse período de pandemia a que a gente não sucumbisse. Então, em defesa do agro e contra as invasões de terra do MST, é assim que eu me posiciono nesse tema nas votações do Senado Federal. Senador, a pauta é extensa, mas infelizmente o nosso tempo já está chegando ao fim e eu tenho que lhe agradecer por sua participação mais uma vez aqui conosco. Muito obrigado e volte sempre. O dia hoje foi corrido, eu acho que com muita habilidade você passeou aí pelos principais temas. Tivemos hoje compartilhar também um pouco do tempo com a rádio. Então, agradeço o seu convite, João Gregório, de todo o jornalismo da Arapuã. Estaremos aqui por diversas oportunidades, sempre trazendo os temas que interessam ao Brasil, especialmente a minha querida Paraíba. Obrigado. E a você que nos acompanhou até esse momento, muito obrigado mais uma vez por sua qualificada audiência. Tenha um excelente fim de semana. Um abraço.